Terceiro domingo do Advento, 15 de dezembro de 2024. A terceira semana do Advento, desde antigos tempos, é a dos escrutínios, dos ordenandos e dos jejuns que precedem as ordenações. Reunidos no túmulo de São Pedro, o príncipe dos apóstolos, imploramos a sua proteção e lhe damos parte em nossa alegria pela próxima vinda do Senhor. O Senhor está perto. O introito e a epístola o afirmam e com instância suspiramos por sua vinda, pois só Ele poderá salvar-nos e dissipar as nossas trevas pela graça de sua visita. Alegremo-nos, porque está mais perto do que pensamos. São João o assevera no Evangelho, já está entre vós. E de fato, unindo-nos ao Senhor, no santo sacrifício da missa, já o encontramos em nosso meio, Ele que afastou por sua primeira vinda o nosso cativeiro e nos remiu de nossa iniquidade. Na comunhão virá o Salvador fortalecer a todos os que dele se aproximam.
nós vos rogamos. Senhor, inclinai o vosso ouvido às nossas preces, e pela graça de vossa visita, iluminai o nosso espírito. Vós, que, sendo Deus, viveis e reinais. Leitura da Epístola de São Paulo Apóstolo aos Romanos. Irmãos, regozijai-vos sempre no Senhor. Ainda uma vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa modéstia conhecida de todos os homens, o Senhor está perto. De nada vos inquieteis mais, em toda oração e súplica, dando graças a Deus os vossos pedidos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e os vossos espíritos no Cristo Jesus, Senhor nosso.
Sequência do Santo Evangelho segundo João. Naquele tempo, os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas a João, para lhe perguntar: Quem és tu? Ele confessou e não negou. E confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então, quem és? És tu Elias? Ele respondeu: Não sou. És tu o profeta? Ele repetiu: Não. Disseram-lhe então: Quem és, pois, para respondermos aos que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? E João respondeu-lhes: Eu sou a voz do que clama, no deserto, preparai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os enviados eram da seita dos fariseus. E fizeram-lhe esta pergunta: Por que então batizas tu, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um que vós não conheceis. Este é o que virá depois de mim, que era antes de mim e de quem não sou digno de desatar a correia dos sapatos. Isto se deu em Betânia, além do Jordão, onde João batizava. Cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Podem sentar. Estamos hoje no terceiro domingo do Advento, domingo Gaudete, em razão da primeira palavra do introito, em razão da epístola. Então, trata-se, no advento, de uma pequena penitência. Essa penitência é interrompida, então, nesse domingo, para antecipar a alegria do nascimento do Salvador no Natal. Então, do roxo se passa ao rosa, o órgão toca e pode haver flores sobre o altar. Então, lembro aos pais que devem explicar para as crianças o que é o Natal. O Natal é o nascimento de Cristo, não a festa do Papai Noel ou uma simples troca de presente nas férias. Finalmente, lembro também que devemos procurar no Advento fazer uma boa confissão. Então, para nos voltarmos inteiramente para nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor está próximo, como nos diz o introito, pois o Natal está próximo. Então, preparemos em nossa alma uma morada para o menino Deus. Gaudete sempre in Domino, iterum dico gaudete. Alegrai-vos sempre no Senhor, digo de novo, alegrai-vos. A ordem que nos dá hoje a Igreja, tomando as palavras de São Paulo, é essencial. Gaudete sempre in Domino. Alegrai-vos sempre no Senhor. Essa advertência é importantíssima, porque a alegria é indispensável para que possamos perseverar no bem, na graça. Nós devemos compreender que devemos ser profundamente alegres, se estamos em estado de graça e nos mantemos assim unidos a Deus. Com a graça santificante em nossas almas, sem o pecado mortal, possuímos o maior bem que podemos desejar, possuímos o maior bem que existe, que é a Santíssima Trindade. Nossa alegria deve ser profunda e grande se estamos unidos a Deus, ainda e mesmo em meio a todos os males. É claro que isso não significa estar sempre sorrindo. Não, o Senhor na cruz não sorria, mas estava profundamente alegre, pois cumpria a vontade de Deus e com todos os seus sofrimentos oferecia um sacrifício perfeito à Santíssima Trindade e realizava a nossa redenção. Um católico deve ser profundamente alegre, sempre no Senhor. O Padre Ambrósio de Lombes, em seu livro Tratado da Alegria da Alma Cristã, enumera os principais meios para que sejamos alegres no Senhor. Baseado então no Padre, podemos enumerar algum desses meios. O primeiro deles é manter-se na justiça, quer dizer, na prática da virtude. A alma cuja consciência está tranquila e bem regrada deve estar continuamente alegre. O segundo meio que podemos enumerar é ocupar o espírito com aquilo que pode alegrar a nossa alma. Isso não diz respeito ao que agrada a sensualidade, a vaidade, a ambição
a outro desejo desordenado. Não. O que devemos considerar para alegrar a nossa alma é o amor de Deus por nós, que se encarnou e veio ao mundo para nos salvar, e nos salvar sofrendo e morrendo por nós sobre a cruz. Em particular, nesse tempo do Advento, devemos ocupar muitíssimo o nosso espírito com a caridade divina, com o menino Deus que vem ao mundo para nos salvar. Terceiro meio para ter essa verdadeira alegria é pedir a Deus tal alegria. Tudo que temos de bom recebemos de Deus. Portanto, essa alegria nos vem de Deus, devemos pedi-la a Ele, se quisermos possuí-la. O Padre nos diz também que essa alegria não é dada aos covardes e aos bobos, aos tíbios. Portanto, buscar amar a Deus sobre todas as coisas e servi-lo com prontidão da vontade e generosidade é o quarto meio necessário para alcançar essa alegria. Para alcançar essa alegria, é preciso também uma grande confiança em Deus, sabendo que todas as coisas conspiram para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo os sofrimentos e as provações. Outro meio necessário é extinguir em nós o apego desordenado aos bens desse mundo. São esses alguns dos meios que enumera o Padre Ambrósio de Londres e que ele explica em seu livro, meios que são indispensáveis para a alegria da alma. E se pudéssemos resumir esses meios, poderíamos dizer que a alegria da alma nada mais é que um fruto da santidade, isto é, o fruto da união profunda com Deus, fruto da conformidade plena da vontade, da nossa vontade com a vontade de Deus. Essa verdadeira alegria, essa alegria de praticar a virtude, de amar a Deus, de servi-lo com prontidão, é um grande tesouro, necessário para perseverarmos até o fim e alcançarmos a alegria plena no céu. Poderíamos acrescentar aos meios que o Padre Londres enumera a liturgia tradicional. Podemos enumerar a liturgia tradicional como um meio para alcançar essa verdadeira alegria. A liturgia tradicional é um tesouro que nos conduz à verdadeira alegria que deve nos alegrar. Não é por acaso que na missa tradicional é falado 3 vezes do Deus que alegra a nossa juventude. A nossa juventude que se alegra em Deus é o homem novo gerado pela graça, gerado pelo abandono do pecado, gerado pela prática das virtudes. Portanto, a missa tradicional está distante de ser uma liturgia triste. Não, ela é uma liturgia profundamente e perfeitamente alegre. Ela é alegre porque nos transmite plenamente a verdade ensinada por Cristo. Ela é alegre porque pelos ritos e solenidade sóbria nos deixa clara a majestade divina e sua onipotência, nos fazendo ter grande confiança nele. Ela é alegre porque de modo manifesto renova o sacrifício de Cristo na cruz, aplicando as graças que ele mereceu no Calvário, nos fazendo ver assim a bondade divina. A liturgia tradicional é alegre porque nos converte inteiramente a Deus, desde a posição do padre no altar, virado para Deus, até o modo de os fiéis comungarem, sempre de joelho na boca, passando também pelo latim e pelo silêncio. Então tudo isso nos centra em Deus. Ela é alegre porque seus ritos abundantes e orações perfeitas alcançam de Deus inúmeras graças, que nos dispõe a receber devidamente os frutos da Santa Missa. Ela é alegre porque nos conduz ao desapego dos bens terrenos e ao desapego de nossa vontade própria. Então, ao nos centrar inteiramente em Deus, nos fazendo nos esquecer de nós mesmos e do mundo. Ela é alegre porque nos ensina a rezar bem, como dissemos quando tratamos do silêncio, e quem reza bem se salva. Ela é alegre porque coloca Deus e nós homens nos seus devidos lugares. Ele no centro, mais uma vez, com sua soberana majestade, com sua onipotência, com todas as suas perfeições, com sua misericórdia e
justiça, com sua bondade infinita. E coloca nós, pobres pecadores, no nosso devido lugar. É um lugar de pobres criaturas que devem adorar a Deus, que devem agradecer a Deus por todas as graças recebidas, que devem pedir perdão pelos pecados, que devem implorar as graças que precisam para se salvar. Ela é alegre porque ontem, hoje e sempre ela nos conduz à santidade. Que grande meio é a liturgia tradicional para sermos felizes sempre no Senhor. Com muita frequência, aqueles que buscam com seriedade amar a Deus sobre todas as coisas e buscam a salvação da própria alma e a salvação do próximo, são tentados por uma tristeza desordenada, por uma má tristeza. A má tristeza pode ser de dois tipos. A primeira delas é uma má tristeza em si mesma, quer dizer, uma tristeza que faz que nos entristecemos com algo que na verdade é um bem. O exemplo dessa má tristeza seria entristecer-se por ter de vir à missa no domingo, ou entristecer-se por não poder dizer uma grosseria, um palavrão, por exemplo. A segunda má tristeza é uma tristeza que tem razão de ser, mas que tem consequências ruins porque ela é exagerada, desordenada. Vemos constantemente os católicos tristes pelas ofensas que se cometem contra Deus, pelas infidelidades dos homens de todas as posições, pelo estado da igreja e da sociedade, pelo desprezo com que há de mais sagrado e pelo desprezo que existe para com a lei natural. De fato, como não se entristecer diante de uma sociedade que sacrifica os filhos pelo aborto, no altar da comodidade e do prazer, e que se alegra em aprovar publicamente pecados que clamam aos céus, como o homossexualismo. Há motivo para que haja tristeza, não há dúvidas. Todavia, será uma tristeza ruim se ela nos leva ao abatimento da alma, se ela nos faz perder a confiança em Deus e nos faz perder o desejo de rezar. Ela será uma tristeza ruim se ela nos faz buscar divertimentos exteriores ilícitos, ou se nos faz buscar mais do que o devido divertimentos lícitos. Essa tristeza ruim nos impede muitas vezes de fazer o bem que podemos e devemos fazer aqui e agora. Ela nos impede de fazer esse bem sob pretexto de que a situação da igreja está muito difícil, ou com a desculpa de que já não se pode fazer mais nada, ou porque, às vezes, aqueles que mais deveriam nos ajudar atrapalham. Essa má tristeza é, infelizmente, bastante comum, mesmo entre bons católicos e, sobretudo, entre eles. E ela é uma praga. Como nos diz a Sagrada Escritura, afasta para longe de ti a tristeza, pois a tristeza matou muitos e ela não tem utilidade. A tristeza, dominando muitas almas, matou-as espiritualmente, paralisando-as, levando-as ao desencorajamento, ao desespero. É preciso afastar com toda força para longe de nós essa má tristeza. Diante dos verdadeiros males, devemos reagir com uma tristeza, podemos chamar de cristã. Uma tristeza que, ao contrário de nos abater, nos leva à oração e ao fervor no serviço de Deus, que nos leva a buscar a união profunda com Deus. Onde está a união profunda, onde está a nossa verdadeira consolação, que não é necessariamente sensível. Essa boa tristeza não nos impede de fazer o bem que podemos e devemos fazer aqui e agora, na nossa escala. Ao contrário, ela nos conduz a praticar esse bem com intensidade. A boa tristeza sabe tirar dos males um bem, sempre. Essa boa tristeza é, no fundo, motivo de alegria, pois ao nos fazer progredir na união com Deus, na prática da virtude, nos leva à alegria. Portanto, caros católicos, alegremos-nos sempre no Senhor. Afastemos para longe de nós a tristeza que nos tira as forças e nos conduz à morte espiritual. Devemos servir a Deus com alegria e devemos nos rejubilar no Senhor, como diz a Sagrada Escritura.
Deus alegrará a juventude da nossa alma em graça, se aplicarmos os meios de que falamos. Deus não nos quer sorrindo o tempo todo, mas Ele quer que sejamos profundamente alegres, de uma alegria e entusiasmo espirituais. O demônio quer nos fazer acreditar e quer que o mundo acredite que ser católico é algo triste e melancólico, pois o católico renuncia a tantos bens desse mundo. Um católico não aproveita a vida, ele é necessariamente triste. Que grande ilusão a do demônio e a do mundo. O católico abandona os bens aparentes desse mundo para possuir o verdadeiro bem, que é a Santíssima Trindade. O católico aproveita mais do que ninguém, ele aproveita muito bem a vida, juntando tesouros eternos. Alegrai-vos sempre no Senhor, digo de novo, alegrai-vos. Diante da tristeza, nos lembremos também dessas palavras das orações ao pé do altar na Santa Missa. Porque está triste a minha alma? E a resposta espera em Deus. Esperemos em Deus e alegremos-nos sempre no Senhor. Digo de novo, alegremos-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Imploramos, Senhor, a vossa clemência para que este remédio divino, purificando-nos dos nossos pecados, nos prepare para as festas que se aproximam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Veni, veni, Emmanuel, captivum solve Israel, qui tenit in exilio, privatus Dei Filio. Gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Veni, veni, Rex Gentium, veni, Redemptor omnium, ut salvas tuos famulos, peccatis ibi conscios, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Veni, veni, Oriens, solare nos avvenies, noctis de nebulas, diasque noctis tenebras, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Veni, clavis Davidica, veni, clavis Davidica, regna recrudecelica, faciter tutim superum, et claude vias inferum, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Odesse virgula,
nascetur pro te Israel. Veni o sapientia, venitis bonis omnia, veni viam prudentiae, ut doces est glorie, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Gaude, gaude, Emmanuel.